ti. Deixo todo fardo aos teus pés, venho a ti, pois ouvi falar de quem tu és. Estou aqui, os meus medos quero entregar. Estou aqui, a minha sede pode saciar. Venham as águas e bebam da fonte de água. Boa noite, amada igreja. Boa noite, queridos irmãos. Que bom estarmos nessa noite para realizarmos algo tão importante para a obra do Senhor Jesus, para a igreja. Como é bom poder vivenciar isso. A Bíblia diz que, hoje falaram assim para mim: pastor, mas são só dois. Eu falei assim: dois? Um só vale mais que o mundo inteiro. A Bíblia diz que uma só alma vale mais que o mundo inteiro. Então a gente tem dois mundos. Glória a Deus por isso. A gente tem o privilégio hoje de poder louvar a Deus por uma família completando-se, né? Porque a irmã Carla já se batizou e agora nós estamos aí felizes, porque a história minha com o Rodrigo não é de agora, né? De 25 anos atrás. Eu cheguei aqui, o Rodrigo era novinho. E depois passou a história dele para o Gustavo, que eu não sei nem se ele está aí. Está aí? Está não? Cadê o Gustavo? Está não pôde vir. Então, a minha história começa, na verdade, lá atrás, né? Com a vovó do Gustavo. Então, eu estou muito feliz de poder, nessa noite, falar, estar vendo isso acontecer. O Rodrigo voltou num dia muito especial para mim aqui na igreja, quando ele apareceu aqui no Dia dos Pais, trazido pela Maria Luísa, e eu fiquei muito feliz de vê-lo aqui. Depois de tantos anos, eu disse para ele: você aqui hoje é um presente para mim. E olha que presentão se tornou a chegada dele aqui. Que bom! Hoje eu estou conhecendo parte da família, dos amigos. Eu estou muito feliz de conhecê-los. Que Deus os abençoe. Daqui a pouco a gente vai apresentar. Oh, glória! Eu quero ler somente um pequeno trecho da palavra que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então as águas hoje para a gente representa que nós agora decidimos andar em novidade de vida, andar com Jesus. Ele disse: assim como Cristo foi morto, mas ressuscitou, nós também representamos o batismo, que morremos para o mundo e nascemos para Deus. E esse novo caminhar foi declarado hoje pelo Rodrigo, pela Maria Luísa, que é um desejo do coração deles, caminhar nesse novo caminho. E que eu peço para a igreja: orem para que eles nunca se distanciem desse caminho maravilhoso que é andar em novidade de vida com Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos começar então proceder o batismo do Rodrigo e da Maria Luísa. Deus nos abençoe.
Irmã Maria Luísa, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que estava morto volta a virar. Venham a mim, eu troco o seu fardo pelo meu. Venham a mim, provar e pedir que eu sou teu Deus. Estou aqui, o meu perfeito amor vai te curar. Estou aqui, a tua sede eu posso saciar. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. O que estava morto volta a virar. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. O que estava morto volta a virar. Eu sou o que sou, o Deus de Israel, e todos meus pensamentos superam os seus. Eu vou saciar aquele que beber, irá viver para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Mas antes de estarmos deixando essa palavra que Deus colocou em nosso coração nessa noite, a gente precisa agradecer ainda a Deus pela família do Rodrigo por um outro motivo, né? Vocês nem iam me lembrar aí. A gente vai agradecer pelos 11 anos, é isso? 11 anos de casados. Uhul! Quando eles fizeram 11 anos, estava faltando um detalhe, né? Aí completou o detalhe, então vem pra cá e a gente vai agradecer a Deus. Vem, pode vir. Só que é do ladinho. Do lado de lá ou do lado de cá?
Sempre o filho é do lado, tá, gente? Filho no meio pode não. Filho não divide casal, acrescenta a família, ok? Não pode pensar que, porque é filho, eu estou brincando com você, mas a mensagem é séria, né? Quando a gente coloca o filho no meio, significa que a gente está distante, mas o casal tem que estar sempre assim, e os filhos vão fazendo aquela corrente assim. Ele não quis fazer, né? Tinha que ter 5, 6, 7 aqui. Mas como ele não quis, tudo bem, o vazio tá bom. Tem sobrinho, né? Então nós vamos. Por que eu falei isso também? Porque eu quero que eles estendam as mãos onde estão as alianças, coloquem as duas uma sobre a outra, e nós vamos nos colocar em pé e vamos derramar sobre eles a graça do Senhor Jesus, consagrando. Não, deixa sempre assim, ó. Não, assim, onde as duas alianças podem ser vistas, tá? Pai amado e querido, graças te damos, ó Pai, porque aqui está uma família. Então, ó Deus, que essa aliança feita na terra agora perpetue-se, que eles sejam fiéis um ao outro sempre, que eles se amem e possam, Senhor, testemunhar de uma família para todos que estão à sua volta. Em nome do Senhor Jesus, consagre essas alianças, consagre esse lar. Muito obrigado por esses 11 anos, ó Deus, que o Senhor deu aos seus filhos. Guarda-os, proteja-os, para que eles possam ser um grande testemunho na tua casa e na tua obra. Porque às vezes nós pensamos que simplesmente é declarar ou entrar na piscina. Beleza, entramos na piscina, ou declaramos, mas é só isso, será? E aí eu queria entender com vocês, ou tentar entender um pouquinho sobre ele em mim e eu nele. O que a gente precisa entender, que não basta eu falar que eu estou em Deus. Se eu sair aqui na rua hoje e perguntar para qualquer pessoa, poucas pessoas vão dizer assim, não creio em nada, ou mesmo de outra religião vai falar assim, eu creio em Deus. Beleza, creio em Deus, mas como você crê em Deus? Como Ele está em você e você nele? Essa é a grande diferença, porque João vai dizer lá no capítulo 21, no capítulo 14, verso 21, que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei e os amarei. Então, não basta simplesmente você dizer que conhece Jesus, não basta você dizer que ama a Deus, você precisa mostrar que respeita, que ama e que cumpre os seus mandamentos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Como assim? O que fazer para eu mostrar que eu estou nele e ele em mim? Eu quero fazer uma pequena dinâmica aqui com vocês, por isso que eu falei, brinquei com a água, que tinha muita água, fui eu mesmo que pedi. A gente quer viver em Deus assim. Estou mergulhado em Deus. A maioria das pessoas dizem, eu estou em Deus, porque o Espírito Santo está aqui e eu estou no Espírito Santo. É verdade. A gente está aqui e Deus está no mundo, protegendo as pessoas. A Bíblia chega a dizer que Deus não faz acepção de pessoas, e não faz mesmo. E Ele derrama chuva para todos, derrama o sol para todos. Ele não faz diferença. Eu estou aqui, eu estou mergulhado em Deus. Sim, verdade. A gente, muitas das vezes, é assim que queremos Deus na nossa vida, conosco, mas não mandando em nós. Ou seja, eu estou em Deus, mas Ele não está mandando em mim, porque o que está dentro de mim saiu? Não. Eu estou em Deus, eu caminho com Deus, eu vou para onde eu quero com Deus, Deus vai comigo, mas Deus não mexe em mim, deixa eu como estou. Mas vamos ver como é que ficaria se eu despejasse. Como é que ficaria se eu despejasse o conteúdo desse
pacote aqui, nessa água que é o Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Mudou. Não, como é que eu vou me achar aqui agora? Só se eu achar Deus na minha vida. Agora não sou eu mais que vivo nele, ele vive em mim e eu nele. Agora não é mais uma coisa de que eu estou com Deus e faço o que eu quero, mas agora não tem como separar o que ele quer do que eu quero. Vai ser agora o que o Espírito Santo quer, porque o que tem mais aqui é água. Se a gente for medir aqui a quantidade, né, do que tinha nesse pacotinho, do que tinha aqui na jarra, a água era muito mais abundante. Então o Espírito Santo é muito maior, é muito mais abundante. Você só se entrega a Ele e deixa que Ele vai fazer o restante. Agora eu sou outro. Viu como eu era só um pacotinho no meio de um monte? Agora não. Agora quem olha para a água vê uma coisa só. Antigamente dava para ver, né? A separar o eu e o Espírito Santo. Agora não dá para ver. Exatamente isso, que é assim que Deus quer estar na nossa vida, junto e misturado, coordenando todas as coisas, retirando as que ele achar necessárias e implantando novidades. Eu li sobre isso logo no início do culto. Deus não quer que você seja o mesmo, Deus quer novidade de vida. Ele quer que você tenha uma vida nova. Aí eu vejo muita gente falando assim, não, hoje em dia as pessoas vão para a igreja e o negócio é continuar como era e Deus, agora é Deus que se enquadra nas pessoas ou é a gente que se enquadra em Deus? Porque quando eu me converti, eu tinha que me enquadrar em Deus. Hoje as pessoas querem que Deus se enquadre nelas. Não, Deus diz assim, você é assim, mas eu sou assim, você me quer? Se você me quiser, você tem que se misturar e parecer comigo. Quantas pessoas dizem, eu tenho Deus, mas caminha no meio do povo, está no meio do povo, às vezes é até batizado. Qual o problema? Eu tenho Deus. Se a gente sair ali na rua, perguntar, você tem Deus? Tenho Deus. E não importa qual Deus que ele está servindo. Se perguntar se ele tem Deus, ele vai dizer, tenho Deus. Quem tem Deus é assim mesmo, tem Deus. Tem muita gente que está tão próximo de Deus que a palavra de Deus está sempre no ouvido deles. Às vezes no rádio, às vezes visitando uma igreja de vez em quando, às vezes até frequentando uma igreja, mas não estudam. As palavras de Deus não penetram, elas só passam de orelha a orelha. Eu brinco até que Paulo diz assim, ouvi de tudo, mas retenha só o que é bom. E aí eu falo com as pessoas assim, às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas ruins que falam da gente, você ganhou 2 ouvidos. Aí a pessoa fala, e daí? Quando falar alguma coisa ruim de você, deixa vazar para o outro e ir embora. Aí quando falar alguma coisa boa, segura aqui, deixa entrar no coração. Falou algo bom, não deixa sair não, deixa entrar. Mas quando falar algo ruim, deixa vazar. Entrou nesse, saiu nesse, foi embora. Quando Jesus encontra Nicodemos, sabe o que Jesus fala para ele? Olha, você precisa nascer de novo. Aí ele diz, como assim nascer de novo? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe? Como que eu posso fazer isso? Sabe o que Jesus responde para ele? Você sendo mestre em Israel, mestre, ele era mestre e não entendeu a palavra. Mesmo às vezes a gente tem um conhecimento enorme, a palavra às vezes não penetra o nosso mais profundo. Ele faz exceção? Não, não faz. Mas ele sonda os corações. Ele diz, eu sondo os corações. E aí sim, se não tiver bem pertinho assim, vai ficar difícil. Queridos, vivenciem Deus. Não fiquem só flutuando no meio da igreja. Não fiquem flutuando somente dizendo eu tenho Deus. Vivam. Deixem Ele penetrar o
mais profundo. E aí eu quero falar de quando Deus entra na minha vida, porque eu falei de quando eu tenho Deus, mas eu quero saber de quando Deus entra na minha vida. Quando Deus entra na minha vida, eu não estou no meio do seu povo, simplesmente, mas faço parte dele. Então, querido, estar no meio do povo não significa que você é povo. Estar no meio do povo de Deus não significa que você já é povo de Deus. Para ser povo de Deus, você tem que se misturar com Deus. Você tem que vivenciar Deus. Você tem que deixar Deus fazer. Quando mergulho nele, me misturo com ele. Eu mergulho nele e ele mergulha em mim. É diferente. Não é só ficar flutuando aqui, mandando nas coisas, dizendo o que eu quero. Agora não mando mais. Não vivo mais eu. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Amém? Lembra dos ouvidos vazados? Esses maus testemunhos, deixa embora. Não deixa ficar no seu coração não, porque existem milhões de lindos testemunhos para a gente se manter. E eu digo sempre na minha família, quando ela começou a se converter, eu falava assim: olha, nunca olhe para os outros, olhe para você. Fica cobrando dos outros o que a gente não vai fazer, cobre de você. E se a gente cobrar da gente, a gente tem que esquecer que os outros, o que a Bíblia diz é que a gente tem que ajudar aquele que está errado. Se ele deixar ajudar, a gente ajuda. Se não deixar, opa, deixa ele caminhar. Ele não quer, só ajuda. Deixa ele embora. Errado ou certo, deixa ele embora. Mas você faça o certo. Porque você é a carta. Você é a carta. Você é uma carta agora. As pessoas vão ler em vocês a carta lida de Cristo. E vocês vão andar na rua, e quando falar, alguém às vezes vai perguntar assim: você é crente? A gente passa por isso ou não passa? Você é crente? Por que você me perguntou isso? Ele diz assim: o seu falar é diferente, o seu conselho é diferente. Enquanto alguém vai olhar para um bandido e vai dizer assim: tinha mais que morrer. Um crente não pode falar isso. O crente vai dizer assim: que coisa triste, temos que orar por esses jovens. Bandido bom é bandido convertido em Cristo Jesus. Eu cheguei lá um dia, passou um rapaz na frente da barbearia e ele disse assim: tá vendo aquele ali? Eu disse: tô vendo, o que tem ele? Agora é pastor. Eu falei: que bom, glória a Deus. Você era uma bandeira. Eu falei: você não dá glória a Deus não? Então bom seria se ele ainda fosse bandido, entrasse aqui, te roubasse, desse 2 tiros, um em mim e outro em você, e fosse embora com o nosso dinheiro. Não era melhor assim? Como? Você não acha que ele ser bandido, ser pastor é ruim? E se ele continuasse sendo bandido e nos roubasse agora? Nunca tinha pensado assim. É porque a gente não pensa no bem às vezes das pessoas. A gente tem que pensar que se eles se converterem, nós viveríamos um mundo melhor. Então ore pela conversão deles, gente. E aí sim a gente vai perceber que nós somos uma carta de Cristo. Estamos envolvidos com Jesus, não mergulhados só. Quando eu mergulhei, vocês, eu não joguei um envelope fechado. Foi jogado o sumo da sua vida, o sumo da vida do Espírito Santo, e viraram uma coisa só. Não tem como separar mais. Amém. Glória a Deus. Nós não somos diferentes, nós sofremos, temos enfermidade, nós choramos pelo próximo. O problema não é esse, não é ser orgulhoso ou não. A diferença é que nós somos diferentes. Nós não queremos ser melhores e não somos, porque nós somos iguais a todo mundo, iguaizinhos. Temos as mesmas dores, os mesmos pecados, sofremos as mesmas tentações, mas queremos estar misturados com Deus. Queremos buscar o máximo, tirar o pecado da nossa vida
e viver em novidade de vida. Essa é a diferença. A pergunta é, ou a frase é, você pode escolher ser um pacote de suco fechado em si mesmo, com as suas vontades, com seus gostos, com seus propósitos, com as suas próprias decisões, pois muitas vezes é assim que queremos Deus em nossa vida. Queremos Deus perto, queremos Ele conosco, mas não andando em nós. Eu quero a bênção dele, eu busco a bênção dele. E eu falo muito isso em apresentação de criança, porque o pai apresenta a criança, mas ela não volta mais com a criança. Ela acha que só aquele dia basta para a vida inteira daquela criança. Aí, depois, muitas daquelas crianças apresentadas, a gente tem que orar para ela sair da cadeia. Você vai dizer assim, como assim? É verdade, queridos. A cadeia está cheia de batizados, cheia de pessoas que desistiram da fé ou que se afastaram durante o momento e entraram num caminho tenebroso. E a gente tem orado, muitos têm conseguido se libertar e sair. Mas é triste o pai que acha que só a mão da igreja, e ele, cadê os pés dos pais para levarem a sua casa? Cadê a voz que consegue dar um celular na mão de uma criança, consegue comprar livros de história de bruxo para ele, mas não consegue sentar e ler a historinha para ele, da Bíblia? Não lê a Bíblia. Os pais não leem com as crianças a Bíblia, mas vai à Bienal e enche ele de livros bruxos. Que é o que mais tem na Bienal. Não, a criança tem que ser criativa, aí enche ela de porcaria, televisão, celular e bruxaria. Filmes infantis que falam de um monte de besteira que a criança não precisa. Nem assiste às vezes o filme que vai passar para o seu filho. E aí espera que um dia ele seja assim? Não. Ele vai ser sempre um pacotinho mergulhado, esperando que um dia um Pedro chegue e entre na sua casa e fale a verdadeira palavra e ele diga, agora sim, agora pode orar por mim, porque eu fui batizado de verdade no Espírito Santo. Vai entregar o certificado para o teu filho. Amém? Do Rodrigo e a família do Rodrigo. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Sejam muito bem-vindos. Como é que nós estamos, igreja? Eu conheço o Rodrigo há muitos anos, né? Vi o filho dele nascer, acompanhei. E a Elisete é nossa
membro aqui, desde que eu cheguei, já era de muitos anos. Talvez quase que membro fundador, né? Quase que membro fundador aqui da igreja. E eu vi crescer, acompanhei a família. Claro que hoje estou conhecendo mais um grupo dos familiares que eu fiquei muito feliz de conhecer, mas o Rodrigo conheceu muitos anos. E no dia dos pais, quando ele veio aqui, eu disse isso para ele. Eu disse: você está me dando um presente hoje. Na verdade, a Maria Elisa estava me dando um presente, né? Porque rever o Rodrigo foi muito bom. Naquele dia eu chorei, porque eu estava passando por um momento muito difícil. E aí rever o Rodrigo foi um presente para mim. E eu falei isso para ele: você hoje é um presente hoje aqui. E aí eu não sabia que Deus estava me reservando um presente maior. Uma família inteira aos pés do Senhor. E nós sempre vimos ele como um bom menino. Um homem assim, ilibado. Mas hoje, quando a gente fala com ele, a gente vê a fé. Quando a gente fala com o Rodrigo hoje, a gente não vê mais um homem íntegro somente. A gente vê um homem transformado. Os testemunhos dele, vocês têm que parar para ouvir. Lá na sala eu ouço muitos, mas vocês precisam ouvir. Então que Deus continue te usando a Maria Luísa. Maria Luísa, no primeiro momento, logo que ela foi desafiada aqui na igreja, que eu falei, eu fiz um desafio de evangelismo. Ninguém tomou nenhuma atitude, mas ela saiu no dia seguinte, escreveu bilhetes evangelísticos e foi para a escola dela e distribuiu para os colegas. E ela começou a evangelizar na sua escola. Eu tenho orgulho de poder dizer isso, porque há um dom, há algo grande para Deus fazer na sua vida, viu? Deixa Deus te usar bastante em nome de Jesus. Você é uma bênção. Deixa Deus te usar bastante. Vocês foram escolhidos. E é interessante, queridos, a gente vê a harmonia. A cada vez que eles vêm, eles renovam uma camisa, mas sempre juntos, né? Hoje eles estão com fé, amor, família e gratidão. Parabéns. Vocês tão novos para nós aqui na igreja, mas já são exemplos para mim mesmo e para a nossa igreja. Continue assim. Deus abençoe. Amém? O que eu costumo dizer que a gente termina em festa, tem que ser festa. Então, eu já vou pedir, né? Já preparar o ambiente para você, Anderson. Vai encostar um pouquinho aí. Vamos nos colocar em pé. Vamos adorar o Senhor. Pode vir para frente aqui, hein? Pode vir. Teu Espírito me revela quem Tu és.
em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. Som da festa vai subir, e a sua glória descerá. E se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te